E aqui no programa Prevenir, né, na semana do Setembro Vermelho, de prevenção de doenças cardiovasculares, nós vamos falar agora com o doutor Ney Valente, que é doutor em cardiologia e diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital do Servidor Público do Estado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares. Tá. Então, eu vou dar um apanhado rapidinho, né, um apanhado prático, assim, das principais doenças cardiovasculares, né? As pessoas, quem frequenta mais um pronto-socorro, tem muitas mais raras, né? E não é o escopo dessa entrevista, eu creio, né? Então, nós temos, primeiramente, uma das maiores causas de mortalidade e de morte, né, são as doenças cardiovasculares. Isso está ligado especialmente com as coronariopatias, né? Quando a gente fala coronariopatia, é uma coisa um pouco ampla, né? Incluem as anginas, né? Que pode ser uma angina estável ou instável. Não adianta querer entrar em muitos detalhes, porque aí a coisa vai ficar muito longa, né? E os infartos também. Tem aquele infarto clássico que o eletro altera e as enzimas alteram bastante também. E tem outro infarto que tem uma clínica chamada infarto sem supradesnivelamento, né? Não há uma alteração eletrocardiográfica clássica, né? Pode existir algumas alterações não tão típicas do infarto, né? Como o supradesnivelamento do segmento ST, né? Mas aumenta enzimas cardíacas, né? Então, se o indivíduo ele tem uma dor precordial, o que nós precisamos ver? Ele chega no pronto-socorro, precisamos determinar primeiro, fazer um diagnóstico diferencial das dores no precórdio. Então, fazer um diagnóstico diferencial com uma doença até pulmonar, um pneumotórax que o indivíduo possa estar tendo, não é? Uma dor de origem esofágica, que se confunde muito com dor anginosa, uma dor muito parecida, né? E além de outras dores articulares, né? que eventualmente pode confundir, né? Então, para isso, nós precisamos sempre tirar uma boa história clínica, perguntar os fatores de risco, se é um indivíduo diabético, fumante, tem colesterol alto, ele é hipertenso, tem antecedentes familiares, tudo isso é muito importante, né? E associado com o quadro clínico, né, que costuma dar uma dor torácica, que geralmente se irradia para o braço esquerdo, é acompanhado de sudorese, pode ser acompanhado, né? A dor pode vir para a mandíbula também, confunde até com dor de dente, né? E sempre que tivermos um paciente assim, nós temos que pedir as enzimas cardíacas. E se houver um aumento significativo, né, nós caracterizamos como um infarto agudo do miocárdio. Caso não venha enzima positivo e o eletro não é compatível com o infarto, tem alterações inespecíficas, nós podemos fazer o diagnóstico também de angina, se for típico, a dor for típico para angina também, né? Então, é fundamental essa abordagem inicial, obter uma história bem minuciosa para caracterizarmos se é uma dor típica de infarto ou não, né, ou simplesmente uma angina. A dor de angina geralmente dura menos do que 20 minutos, né? E o infarto geralmente dura mais de 20 minutos, é uma dor um pouco mais forte. Lembrar que indivíduos diabéticos, né, ele pode ter uma dor, ele pode não ter dor. Um diabético evoluído, já com muitos anos, ele pode simplesmente ter sinais vegetativos, sudorese, náusea, vômitos, né? E não ter aquele quadro clássico de infarto agudo do miocárdio. E aqui o nosso público, doutor, o nosso público é mais
são servidores que estão na ativa, que trabalham. Então, são pessoas não da área da saúde, também tem da saúde, mas também são pessoas que estão na ativa em várias secretarias do Estado, né? Sei, sei. Então, o que o senhor falou algum sinal de alerta, né, para a pessoa chegar Sim, e sim. procurar, que nem sempre... Lembrar que nem... Não, nem Pode falar. sempre, o senhor estava falando, nem sempre é tão clássico o quadro, né? Do Sim, infarto, sim, por isso é exemplo. muito importante. Diabéticos avançados, por exemplo, 40% dos diabéticos avançados não tem dor precordial, não tem dor. Ele tem apenas sinais, ele vomita, ele sua muito, né? Tem náuseas, tal, e não tem qualquer dor, nada. Eu tive, aliás, um tio que infartou, e tinha um diabetes, né? E ele teve suor, foi após ele almoçar, ele achou que estava tendo, ele falava congestão, né? É um termo que o povo gosta de usar. E não teve qualquer dor e estava com um infarto, né? Infarto de parede inferior, da parede baixa do coração, confunde muito com dor de estômago. A pessoa acha que está com dor de estômago e está tendo um infarto de parede inferior, a parte baixa do coração. E é frequentemente acompanhado por náuseas, vômitos, suor, né? Mal-estar. Então, isso é muito importante. Tem casos que tem apenas dor em ambos os membros superiores e não tem dor torácica nenhuma, né? O diagnóstico diferencial aí é muito importante, né? Porque a pessoa pode ter também uma dor aqui na região do externo, uma osteocondrite da articulação do externo com as costelas, também inflamado, ele fez muito exercício, levou uma pancada no tórax, e no dia seguinte ele pode estar com uma dor aqui que não tem nada a ver propriamente com infarto agudo do miocárdio, né? Isso é uma questão muito importante. Então, o infarto, lembrar que tem casos até que o indivíduo acha que está com dor de dente, que a dor dói na região torácica, bem alto, vai para a mandíbula, ele acha que está com dor de dente, ele está infartando às vezes. Então, nem sempre a dor é clássica. Quando é clássica, de qualquer leigo, a gente faz o diagnóstico super tranquilo, né? E o quanto, não sei se dá para prever, por exemplo, o infarto acontece porque alguma artéria fica obstruída, né? Sim, geralmente sim, né? E existem casos de infarto com coronárias normais, né, que pode acontecer. A pessoa pode fazer um espasmo muito grande, né? A doença de Takotsubo, por exemplo, a artéria não chega a fechar. É aquela causada por um estresse muito grande. Na época agora do Covid, se viu bastante caso de síndrome de Takotsubo. A pessoa tem uma dor torácica e na angiografia coronária e não há qualquer lesão significativa, né? E o músculo chega a alterar sua contratividade, mas depois volta ao normal. Depois de uma semana, 15 dias, um mês, as alterações de eletro, tudo volta, geralmente volta ao normal. Essa é a regra. Mas, momentaneamente, a pessoa tem um aumento de enzimas, que pode ser compatível até com infarto pequeno, e pode ter alterações na cinecoronariografia, no cateterismo cardíaco, que a gente fala mais popularmente, né? Ele pode ter alterações de contratividade que depois voltam ao normal, né? Nós temos colegas nossos que tiveram isso aí e estão acompanhando até hoje, aí do próprio Hospital do Servidor mesmo, né? O senhor estava falando também da hipertensão, né, que também pode dar algumas alterações cardíacas, né? Em relação à hipertensão arterial, veja só, o fundamental primeiro é estabelecer um critério de hipertensão arterial. Isso muda a cada ano, sai uma diretriz nova, uma hora é 12/8, depois é 13/8, o indivíduo mais idoso até 14/9 se tolera, não é? Mas é muito importante, eu acho que frisar, porque com o tempo o hipertenso ele vai acabar
ter que ir medindo a sua pressão arterial, né? Quem tem uma hipertensão de difícil controle, o ideal que é? Comprar um aparelho de pressão e ver a pressão arterial diariamente. E quais os cuidados para se ver uma pressão arterial? A gente vê muito doente ambulatorial, ele vem todo ansioso, está esperando há 2 horas lá no hospital, ele entra lá ansioso, nervoso, né, porque demorou muito, com a bexiga cheia. Então, quais o mínimo que o indivíduo deve fazer? Ele entra, vai medir a pressão arterial, ele deve, primeiro, estar em um ambiente tranquilo, né? Ele não deve ter ingerido café, nem fumado há pelo menos 1 hora. Ele não pode estar com as pernas cruzadas, porque isso dá uma contração muscular, pode elevar a pressão arterial. E ele estar com a bexiga totalmente esvaziada. Assim, ele poderá medir uma pressão arterial direitinho. E o braço, quando ele for medir, se for com aquele aparelho que mede mesmo, como os médicos medem, né? E com o esteto e o aparelho, o braço tem que estar na altura do coração, na hora da medida, né? Então, Tem um precisa ser um braço ambiente específico? tranquilo, não Pode ser o direito perfumado. como o esquerdo? O braço pode ser tanto o direito como o esquerdo? Ou É, não? Tem um braço específico? o ideal é que se meça em ambos os braços, né? Numa primeira medida, o ideal, um bom clínico, ele vai medir nos 2 braços, que há uma diferença. Quem é destro tem uma musculatura maior, geralmente ele vai ter uma pressão arterial um pouquinho maior, pouca diferença. Se for 12,5 e na outra 12, isso a gente deixa barato e não precisa ficar preocupado, não. Então, a primeira coisa é que deve ser medida a pressão arterial direito, né? Porque muitos tiram, sobe 2 andares de escada, está coração acelerado, senta lá e já vai tirar a pressão arterial. Acabou de fumar, entendeu? Está com a bexiga cheia, pode vir até 15/10 e ser uma medida falsa. Então, isso Às é vezes muito também importante. tem no centro que a gente vê essas barraquinhas com as pessoas andando na rua, no sol, e vai lá medir a pressão Aí arterial, né? não Também seria não o tem essa correto. isso. Não, aí não seria o correto, né? Porque a pessoa está Aham. andando, saiu do metrô, subiu uma escada, ou estava fumando, mas é um quebra-galho, é melhor do que não medir, né? Uhum. Então, é sempre bom medir, porque ninguém sabe quando começa a ficar hipertenso, né? Eu já vi jovem, e tem um exemplo aqui, um conhecido, 23 anos, quando ele foi perceber, começou a ter cansaço e viu que estava com a pressão estourada. E já estava com os rins falidos. Uhum. Então, não sentia nada. Esse que é o problema da hipertensão arterial. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, tontura, parece que está meio bêbado, tudo. E outros estão com 25 de PA, não sentem absolutamente nada. É muito curioso isso aí. Por isso que a pessoa tem que medir, pelo menos quem não é hipertenso, 1 vez ao ano, para conferir se realmente se mantém sem hipertensão arterial. Isso é uma coisa de saúde pública mesmo, né? A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, em grande parte das vezes, né? E aí a gente mede a pressão quantas vezes por dia, tem pessoa que quer medir todo dia. Quem não é hipertenso na primeira medida, de daqui 1 mês, não deu nada, e 1 vez por ano já está bom. Se a pessoa tirou e é hipertenso, não está tomando remédio, precisa começar a ser medicado, e o ideal é que meça todo dia, até 2 vezes por dia, até que a pressão arterial normalize totalmente. A hora que fica normal com aquela determinada dose do remédio, se mantém aquela dose, né? Mas tem que ir acompanhando. Eu entro com uma medicação, não controlou, eu vou aumentar mais essa medicação, entendeu? E assim por diante. Uma droga, 2, 3 drogas, entendeu? Tem gente que toma 5 drogas e não controla, né? Quando não controla com 3 drogas, eu não vou detalhar a droga, não vem ao caso.
a gente diz que ela é refratária. Uhum. E com 5 drogas e ainda está aumentada, essa a gente diz que é resistente mesmo, né? Porque eu vejo Então, muita gente que, às vezes, fala, eu sou hipertenso, estou com essa medicação, já faz 2 anos que eu estou tomando e não volto no médico nunca, né? é, aí, Como que faz? Você já aí é um toma erro e está grande, né? controlado. Que que a pessoa tem que me tornar a medir, até porque no dia que ela, primeira vez que ela mediu, ela pode muito bem tá mais nervosa, tal, discutiu com algum parente tal, e dá uma pressão alta. E ela já vai tomar um remédio. Aí abaixa a pressão, mas 2 dias depois, se ela for medir sem nenhum remédio, estaria até normal, né? Então, tem que haver um controle periódico, assim, se a primeira pressão é aumentada, precisa ir medindo, tomando remédio, quanto está. Normalizou, então eu vou parar a medicação? Não, errado, totalmente errado, né? Porque a pressão está controlada pelo efeito da medicação. Isso é fundamental, esse conceito. É que nem uma mola, a gente está controlando a mola baixada, fazendo uma força. Se eu parar de tomar remédio, eu vou tirar a mão da mola, a mola vai subir de novo, né? Então, Uhum. esse raciocínio é muito importante, que muitos pacientes param de tomar o remédio completamente. Ele acha que curou e está normal. E a pressão só fica normal medicando, né? Ou, eventualmente, se a pessoa tira o sal, bastante sal, pode ser até que ela controle, sem mais nada. Quem tem 15/10, por exemplo, está com sobrepeso, às vezes ele emagrece, ele tira bem o sal da dieta, começa a fazer caminhada, exercício físico, a pressão se controla. Fica 12,8, né, só com essa medida de diminuir sal, fazer exercício, e ele nem fica mais hipertenso, né? Então, nem todo mundo vai precisar de remédio, né? Uma pressão que eu não controlo e eu não estou nem aí, não tomo remédio, não controlo. O que, com o tempo, essa pressão alta vai fazer no organismo, doutor? Por que é tão importante regular essa pressão arterial? Sim. Então, a pressão, isso é uma boa pergunta. A pressão alta, uma vez você está nervoso, discute com alguém, a pressão sobe e em seguida baixa, não tem problema, né? A não ser que seja uma tensão muito grande, uma pressão que vai para 25/15 de pressão, é um risco até de um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Mas geralmente ela volta ao normal. Agora, isso cronicamente, por isso que é importante ver periodicamente medir a pressão arterial. Isso cronicamente vai causando o quê? Vai fazendo com que o coração fique mais hipertrófico, a musculatura cresce, porque ele tem que bombear o sangue contra uma resistência periférica elevada. Então, ele vai ter que fazer mais força, ele vai engrossando as paredes, e isso dá um acometimento, dá muita complicação, né? A cardiopatia hipertensiva, né? Quando a hipertensão causou um agrandamento do coração, ele se torna mais hipertrófico, uma musculatura maior, vai haver um consumo de oxigênio maior e uma geração maior de arritmias cardíacas também. Então, é muito importante. Isso no coração, né? Porque pode causar um acidente vascular cerebral, pode causar uma insuficiência renal, como eu lhe falei, um jovem de 23 anos, quando ele foi perceber, estava na fila de transplante renal. E nem estava tratando. Quando ele foi tirar a primeira hipertensão, o rim dele estava liquidado. Já entrou para a fila de transplante. Então, é uma doença traiçoeira e que devia ser medido periodicamente, nem que for na rua, e que ele fique 1 minuto de repouso ali, já quebraria o galho, é melhor tirar. Porque se for uma pressão bem alta, não justificaria. Ele está andando, tira a pressão, e ela está bem alta, também não justificaria, né? Ou esse da rua é até bom, né? Um Porque daí 15, 10. a pessoa já leva um susto com a pressão alta ali na rua, já vai procurar um médico, né? Para medir de novo, pelo menos. Já vai
diminuir mais o sal, né? Realmente chama atenção. Então, a pressão alta ou hipertensão arterial, né, é um problema de saúde pública, né? Muita gente acaba ficando, além de engrossar o coração, que a gente chama de tornar o coração hipertrófico com a musculatura grande, ele é um dos principais fatores de risco para a formação da aterosclerose, que vai entupir as artérias coronárias, as artérias cerebrais, as artérias do organismo inteiro. É um grande fator de risco, né? Juntamente com cigarro, com colesterol alto, a hipertensão arterial forma uma trinca dos três mais importantes. Tem hereditariedade também, que pesa muito, né? Quem tem pai e mãe, por exemplo, que é coronariopata, tem que se cuidar muito, né? Porque certamente ele vai ter uma coronariopatia ainda cedo, né? E em relação à hipertensão arterial, seria mais isso. Que é importante para cuidar assim, da doença coronária ou até da hipertensão arterial, tudo. Quer dizer, a dieta, eu sei que uma nutricionista vai falar, vou dar um apanhado bem rápido, não sei se cabe aqui ou você acha que não. Cabe, vamos falar sim. Tá. Então, eu vou falar porque eu acho que isso aí é muito importante e faz mal para todas as doenças cardíacas, praticamente, né? Então, por exemplo, o que é uma boa alimentação? Você pode falar, aquela pessoa está com uma boa alimentação ou uma má alimentação. Uma alimentação, basicamente, é a pessoa que se alimenta muito à base de gordura chamada ruim, que tem um colesterol ruim, que é o LDL, né? Não interessa gravar, é um colesterol ruim, termo popular que pega bem, que está mais presente aonde? Na salsicha, no todos os embutidos, né? O presunto, a mortadela, a comida de fast food, então, que é ultraprocessada, são riquíssimas no colesterol ruim, no LDL, né? Muito, muito. Que mais de comida? Todas essas comidas engorduradas, essas bolachas recheadas, muito ricas no colesterol ruim também. Junto com linguiça, salsicha, mortadela, esses embutidos todos aí são muito ruins. Fast food nem se fala, né? E a pessoa, aliado a essa dieta já ruim, às vezes não come muita fibra, né? Que muita fibra impede a absorção do colesterol. Por exemplo, a aveia, a aveia, ela é muito rica em determinadas fibras que impedem a absorção do colesterol intestinal. Então, a aveia é muito bom. Não é delicioso, um alimento delicioso, mas pode comer junto com um suco, com uma vitamina, né? Frutas, essas chamadas frutas secas, né? Oleaginosas, a castanha, amêndoas, nozes, por exemplo, são muito ricas em ômega 3. E o ômega 3, o que é a função dele? Ele é um antioxidante, ou seja, ele age contra os radicais livres que vão favorecer a formação da placa aterosclerótica, né? Então, o ômega 3 ele está cheio de antioxidante, assim como nas frutas, né? Especialmente nas frutas cítricas, muito ricas em antioxidantes e que previnem a aterosclerose, porque impede o depósito das placas de aterosclerose, né? Qual uma dieta que seria ideal? Uma dieta ideal é aquela base de cereais, o arroz e feijão. O Brasil está bem nesse sentido, assim. O arroz e feijão é ótimo, o feijão tem muita fibra, tem ferro, tem proteína, né? Carnes, de preferência carnes magras, né? E de preferência mesmo peixe, em vez de carne vermelha, né? O frango, se tiver que comer, tem que comer o peito do frango, que é o seco, arranca toda a pele do frango, que aquilo é riquíssimo em colesterol ruim, né? As carnes vermelhas, por exemplo, aquele borde de gordura, é muito rico em colesterol ruim, no LDL, e os peixes, especialmente os de água fria, sardinha, atum, bacalhau, anchova, e além de outros peixes, são muito bons porque eles
são ricos em ômega 3. Como eu já falei, o ômega 3 ele tem um poder antioxidante grande, impedindo a formação de placas ateroscleróticas. Se você comer um peixe 2 vezes por semana, já está ótimo, né? Mas o peixe não é muito consumido, talvez até pelo preço, mas a sardinha, por exemplo, é ótima, não é dos peixes, é um dos peixes mais baratos, mas é muito bom, né? Tem bastante ômega 3, bastante proteína, cálcio, tudo. É um prato excelente para se consumir também, né? Bom, nós falamos Que mais? o senhor começou falando Isso, sobre os infartos, né, angina, daí a gente falou isso, sobre a hipertensão e também dos riscos da hipertensão. Mais alguma isso. cardiopatia para a gente encerrar o nosso papo, Então, doutor? tem a insuficiência cardíaca, é bom lembrar, a insuficiência cardíaca ela pode ser uma coisa que ser causada por uma miocardiopatia, quer dizer, o coração funcionando de um modo insuficiente, ele não consegue bombear aquele sangue que chega a ele de um modo adequado, né? Então, o item no ecocardiograma chama fração de ejeção, aquilo que o coração ejeta. Uhum. Geralmente é ao redor de 55% é o normal, né? Até aí ele é considerado normal. Tem indivíduo que ejeta 30%, por exemplo. Aí o indivíduo teria uma cardiopatia bastante significativa. Só que a insuficiência cardíaca ela pode ser causada por um problema no músculo do coração próprio, a pessoa faz uma miocardite, né, que pega o músculo, inflama todo o músculo do coração, como o COVID, por exemplo, né? Pode causar uma miocardite e causar uma deterioração miocárdica. O coração normal, de repente, ele fica com a fração de ejeção de 30%, por aí. Né? Cai muito essa fração de ejeção, ou seja, o rendimento cardíaco diminui muito, né? Pode ser causada por infarto agudo do miocárdio. O infarto, o que ele é? O infarto significa morte celular. O indivíduo fez um infarto na parede anterior. As células da parede anterior morreram, ou algumas não morreram e ficaram bem isquêmicas, que já torna a contração muscular piorada, piora já. Mas a morte celular, o músculo é transformado em quê? Numa cicatriz, que não contrai absolutamente nada, né? A célula isquêmica ainda ela contrai mal, mas contrai. A célula morta, não, naquele trecho ali morreu e vai prejudicar toda a contração do coração, né? Então, fazendo com que o indivíduo fique com uma insuficiência cardíaca. Do mesmo modo, a hipertensão arterial pode causar também, porque inicialmente o coração engrossa, né? Ele fica hipertrófico, a musculatura fica bem grossa, depois, com o tempo, persistindo a hipertensão arterial, o indivíduo vai dilatando o coração também, vai ficando insuficiente também e bombeando mal também, né? A hipertensão, o infarto, e as doenças próprias do músculo cardíaco mesmo, né? E aí uma boa alimentação, exercício também ajuda, Não, né? isso é muito importante. Quer dizer, o indivíduo cardiopata, na realidade, ele não tem que fazer uma coisa, só não vou comer o colesterol, coisa tem muito colesterol. Veja só, tem o colesterol bom e o ruim. Por exemplo, o ovo ficou muitos anos ali com a culpa de, né, que tem muito colesterol, mas é o colesterol bom, né? Então, todas as coisas naturais têm mais colesterol bom e não o ruim. Os processados, as coisas processadas têm muito colesterol ruim. Toda a comida de fast food, esses enlatados, linguiça, salsicha, então é horrível, é um alimento péssimo, né? E é dado até em merenda escolar, que é um absurdo, assim, né? Então, todas essas coisas são maléficas mesmo, né? Como eu falei, castanhas, nozes, frutas oleaginosas, linhaça, chia, tudo isso aí faz muito bem, né? Peixe,
São alimentos bem saudáveis, né? O exercício físico é importante? É muito importante também. Não precisa ir para a academia, fazendo uma caminhada 3 a 5 vezes por semana, por exemplo, já é uma quantidade boa de exercício. 3 a 5 vezes, meia hora de caminhada, aí já está muito bom. Né? Se a pessoa puder fazer mais todo dia, melhor ainda. Né? É muito É bom bom. o senhor falar, porque às vezes as pessoas ficam enrolando para fazer exercício, porque tem que ir na academia, tem que ir não sei aonde, né? Mas às vezes Não, é a caminhada então, que o senhor falou já resolve, né? quem quer ir na academia também quer ir para, sei lá, né? O jovem quer ir lá para dar uma paquerada, tal, entendeu? Quer mostrar seu físico lá, entendeu? Tem muito disso aí. Ele pode muito bem ter uma bicicleta ergométrica, uma esteira em casa, entendeu? E ir fazendo, sem forçar, começa devagar, tudo, né? Dá para fazer em casa, tranquilo. Ou na rua, se não quer ir lá, gosta de andar. Eu não quero fazer bicicleta. Muita gente fala assim, então ande, entendeu? Caminhe, põe um tênis aí confortável, um sapato confortável e ande bastante, né? Não tem problema nenhum. Doutor, a gente poderia conversar aqui uma semana direto que a gente não ia esgotar o seu conhecimento. Mas Tem eu, bastante coisa. mas eu agradeço o senhor participar aqui com a gente no programa Prevenir, que a ideia é falar um pouquinho sobre a doença, falar um pouco sobre a prevenção. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nada, disponha. É um prazer.